Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Volto aqui a mais um vídeo, desta vez o segundo vídeo, sobre alguns elementos de design de jogos para ajudar a enriquecer esta rúbrica, que é algo que eu quero continuar nos próximos tempos, como algo de apoio também a formações e aulas que eu vou dando sobre isto, que se liga obviamente aos serious games e às gamificações e esse tipo de coisas, uma vez que para fazermos estas coisas eficientemente temos de conhecer elementos importantes de game design. Eu diria que sem game design e sem os mecanismos e aqueles elementos de jogos estarem conectados com o tipo de experiência que queremos proporcionar, dificilmente vamos conseguir fazer este tipo de coisas com alguma qualidade. Então, hoje vamos falar aqui de aleatoriedade. É um tema sempre muito falado e é uma coisa muito comum quando nós, especialmente nestas batalhas e nestes debates entre este tipo de jogo e aquele tipo de jogo, a aleatoriedade normalmente é uma das coisas que aparece. No entanto, a aleatoriedade por si só, ou seja, dizer que um jogo é aleatório ou que tem aleatoriedade, não é dizer muito. É quase tanto como dizer, ou como pedir a alguém para uma descrição no jogo e a pessoa dizer-nos que o jogo é divertido. Também não nos diz muito. Mas, então, vamos partir aqui de uma abordagem, que é aquela que eu costumo usar, que é a aleatoriedade na perspectiva da decisão. E isto permite-nos separar a aleatoriedade em duas dimensões. Numa aleatoriedade de input, ou seja, de introdução no jogo, e uma aleatoriedade de output, de saída do jogo. E o que é isto? A aleatoriedade de input, ou de introdução, é quando o sistema de jogo tem algum tipo de mecanismo que, lá está, é aleatório, vem trazer novidade, alguma coisa que não se está à espera ou que está dentro de uma gama de possibilidades, que vai mudar o estado do jogo. Vai mudar as opções, vai mudar os equilíbrios de força, vai mudar o mapa, o que quer que seja. A história, por exemplo, a narrativa também pode ser nessa perspectiva. Enquanto a aleatoriedade de output, ou de saída, é quando o que sai do sistema de jogo determina ou condiciona, normalmente condiciona de um modo tão forte que acaba por determinar aquilo que o jogador vai decidir. Que é, por exemplo, quando retiramos uma carta e temos que jogar essa carta, ou lançamos um dado e temos que usar o valor desse dado, e isso está mais associado à aleatoriedade de output ou de saída, porque é a saída, é o resultado da decisão que vamos ter que aplicar no jogo. E depois, obviamente, que existem muitas variações e graduações deste tipo de coisas. Porquê é que nós usamos este tipo de aleatoriedades? Há quem diga que é muito bom não ter aleatoriedade, há quem diga que gosta de alguma aleatoriedade. Eu acho que devemos ver isto numa perspectiva o mais racional possível e na perspectiva daquilo que nós queremos para o nosso sistema de jogo. Então, vejamos, normalmente os jogos que são para crianças têm mais aleatoriedade. Porquê? Porque a aleatoriedade acaba por simplificar bastante o sistema de jogo e dá também, depende dos casos também, não é? E dá normalmente também a possibilidade de pessoas ou jogadores que possam não ter tanta competência a jogar o jogo, de poderem ganhar, porque pode sair um muito bom resultado versus um muito mau resultado do jogador supostamente ou teoricamente mais capaz ou competente. Portanto, isto acontece e por isso é que os jogos de criança normalmente têm estes elementos de aleatoriedade para nivelarem os jogadores. Outro exemplo muito importante e outro caso pelo qual a aleatoriedade é usada e introduzida nos jogos é o facto de ela gerar rejogabilidade e trazer novidade ao sistema de jogo. Quer dizer que a aleatoriedade aqui, está, a aleatoriedade que eu falei antes, aquela que nós introduzimos normalmente para nivelar as competências em jogos para crianças ou jogos de introdução, é uma aleatoriedade de output. No outro caso, quando nós queremos, por exemplo, mudar a rejogabilidade ou mudar o estado do jogo, e esta é a aleatoriedade de input, de entrada, é aquela que muda o nosso estado do jogo e então vai dar desafios e novidades aos jogadores. Por outro lado, nós também temos alguns casos de jogos que são considerados totalmente determinísticos. O que é isto? Em que as decisões dos jogadores determinam os efeitos no jogo, os resultados finais. No entanto, quando estamos a jogar com mais do que um jogador, temos que considerar os efeitos aleatórios da tomada de decisão dos outros adversários. E se em jogos a dois isto tende a não ser muito, não é assim tão notório,
e por isso é grande parte dos jogos estratégicos, e temos o caso do xadrez, são jogos para jogar a dois, e o Go também, um contra o outro, em que nós tentamos fazer as nossas jogadas e tentar perceber aquilo que o adversário vai fazer em jogadas determinísticas. Quando nós começamos a juntar mais elementos, mais jogadores, o sistema, e isto vem da teoria destes sistemas, começa a ficar imprevisível. A partir do momento em que temos 3, 4, 5 e por aí fora, mas já com 3 já acontece, nós temos dificuldade em prever aquilo que vai acontecer, e por estas interações imprevisíveis no sistema de jogo, mesmo não tendo nenhum mecanismo de aleatoriedade, os jogadores e as decisões deles tornam-se o próprio sistema que traz aleatoriedade para o jogo. Por isso é que alguns jogadores não gostam de jogar com muitas pessoas ao mesmo tempo, porque isto induz demasiada incerteza, demasiado caos, tornando o jogo difícil de controlar e tornando uma coisa que não era aleatória, mais aleatória. Estes são alguns exemplos e penso que é assim que podemos dar aqui uma primeira introdução para abordar estas questões da aleatoriedade, quando é que elas são úteis, quando é que não são, quando é que devemos usar, quando é que queremos, será que os jogadores as querem, em que situações. Mas vamos ver então alguns exemplos mais concretos para enquadrarmos aqui estes conceitos. Temos aqui o caso do First Orchard, que Primer Frutal, na versão espanhola, em que nós temos um dos jogos mais simples deste tipo. É um jogo para crianças com 2 ou mais anos conseguem jogar, e não é mais do que tentar apanhar as peças todas antes que este corvo chegue ao fim. O que é que os jogadores têm de fazer? Pegar neste dado, que tem as várias cores das frutas, uma cesta, que é qualquer fruta, ou o corvo que avança. Portanto, os jogadores só têm que fazer: lançar o dado, apanhar a fruta correspondente e, na próxima jogada, lançar novamente o dado, apanhar novamente a fruta, lançar novamente o dado, apanhar a fruta. Se sair a cesta, escolho qualquer uma. Se sair o corvo avança, e se o corvo chegar aqui ao fim antes que eu tiver a fruta, vou perder. A única possível decisão é quando sai aqui o cesto e podermos escolher uma das frutas, que é uma decisão muito reduzida, e nós vemos este tipo de mecanismos em muitos dos jogos do mercado de massas, ao ponto de a maior parte das pessoas que não estão conscientes para os novos designs e novos tipos de jogos acharem que os jogos são todos rolar e avançar, ou rolar e fazer qualquer coisa, quando na verdade isto é apenas uma forma. Temos aqui o exemplo de um jogo com aleatoriedade de output. Porquê? Porque é o dado, consoante aquilo que vai sair, que vai determinar aquilo que os jogadores vão ter que fazer. Agora vamos ver um exemplo de um chamado jogo de tabuleiro moderno, novo design, em que usa também dados, mas aqui os dados vão ser um mecanismo de aleatoriedade de input. O que é que fazemos neste jogo? Consoante o número de jogadores, lançamos os dados, vamos ver o que é que saiu, vamos colocar os dados nas várias localizações. Portanto, estamos a ver que existem aqui 6 localizações, porque estamos a falar de dados com 6 faces, os chamados D6. Portanto, vamos colocá-los nos vários sítios e vamos ver que houve aqui uma distribuição não equitativa entre os dados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois de isto ter sido lançado, então os jogadores podem começar a jogar e a tomar decisões. Porque, então, na sua vez, cada jogador vai escolher um dos dados de uma das zonas para fazer as diferentes ações. Então, é aleatoriedade de input, porque condiciona as decisões, mas são os jogadores na mesma que vão tomar decisões de acordo com o que existe. Neste caso, neste contexto, é no Grand Austria Hotel, em que a quantidade de dados em cada uma das localizações vai representar o poder ou a capacidade de fazer essa ação. Se não existir um dado, a ação não pode ser feita. Por exemplo, se existir, neste caso existem 4 dados, eu tiro esta peça, tiro o dado, e vou poder converter 4 recursos, vou poder ir buscar 4 recursos a esta zona. Quando, se eu fosse a esta, só podia ir buscar um, porque só existe um dado. E depois de tirar o dado, já ninguém poderia fazer isto. Então temos aqui um exemplo de como os dados também podem ser usados, mas aqui já num mecanismo de input da informação, que tem na mesma aleatoriedade, mas não é uma aleatoriedade que condiciona totalmente as decisões dos jogadores. Poderia mostrar imensos exemplos em que o jogo traz esta rejogabilidade através da aleatoriedade. Temos aqui o exemplo de outro, que é outro mecanismo importante, que é quando as cartas têm múltiplos usos. Ou seja, sempre com o mesmo baralho, aqui a aleatoriedade vai ser nas cartas que nós vamos recebendo, e os jogadores então decidem o que é que fazem com a mesma carta. Então a mesma carta pode ser usada de 1, 2, 3, 4 maneiras diferentes. Se for colocada aqui
estendo um campo. Se for colocada aqui, torna-se um trabalhador especial. Se for colocada aqui, expande o curral e a capacidade de transporte e de acumulação de animais. E se for colocada aqui, transforma-se num contrato para entregar no mercado. Temos aqui mais outro exemplo de como uma aleatoriedade de input condiciona então a tomada de decisão dos jogadores e gera mesmo muita rejogabilidade, porque se repararmos que existe um baralho com imensas cartas e cada carta pode ser usada de 4 maneiras, temos aqui quase que infinitas combinações. E agora temos aqui outro sistema, introduzimos aqui o sistema comum na série Pax, que é este mercado de cartas, que acaba por ser um simulador político ou de tensão política. É um jogo que leva a algum caos, porque os jogadores podem interagir muito com os outros, ou seja, a aleatoriedade do jogo, para além do modo como saem as cartas, é também das interações. Aqui é um baralho imenso de cartas, vão saindo algumas, não saem todas em todos os jogos, e a ordem de saída vai determinar então a tal aleatoriedade do sistema, que é um sistema também de input, que vai dar aos jogadores decisões, sendo que dá também aqui, por exemplo, custos graduais, porque se nós quisermos ir buscar, estas cartas são gratuitas, mas se quisermos ir buscar, por exemplo, esta, temos que deixar moedas para trás, e quando os outros jogadores apanharem as cartas, levam as moedas, e as moedas são muito valiosas e difíceis de arranjar neste jogo. Portanto, temos aqui várias formas, outra forma de fazer um sistema de aleatoriedade de input, mas que também gera muita aleatoriedade pelas interações com os jogadores e aqui a ordem da saída das cartas. Um outro exemplo aqui, o caso do Dança Teutónica, que é um jogo considerado bastante determinístico. Os únicos elementos de aleatoriedade que tem são umas peças que nós colocamos aqui no início, mas que depois, lá está, uma aleatoriedade de input, porque vai dar esta informação aos jogadores, mas acima de tudo, ele tem elementos de aleatoriedade pela interação entre os jogadores. Os jogadores vão pondo cubos de acordo com os seus tabuleiros de ações, podem fazer mais ou menos ações, mais ou menos de um tipo, que vão desbloqueando à medida que o jogo vai avançando, mas os jogadores vão pondo cubos na sua vez, depois outros jogadores vão colocando, podem ir bloqueando os outros, depois isto obriga que tenham que pensar o que é que vão fazer. Por exemplo, o vermelho, para expulsar este, teria que gastar recursos e este ia para ali e ia receber mais. Isto ia ter muitas interações entre os jogadores, sendo que aqui a aleatoriedade depende sempre daquilo que os outros jogadores vão fazer, e isto pode ser imprevisível e mudar completamente o estado do jogo até quando chegar a nossa vez. Isto é apenas uma secção do tabuleiro, não estou aqui a aprofundar as regras minimamente, é só para verem que neste caso muito determinístico, com cubos, apenas um elemento aleatório destas pecinhas que colocamos no início, mas aqui são estas interações e estes bloqueios e esta liberdade de ir para os sítios onde estão os outros e fazer com que eles nos tenham que empurrar e mudar o controle das cidades e mudar os pontuadores, que dá então uma aleatoriedade fruto da interação entre os jogadores. Pronto, vimos aqui alguns exemplos, haveria muitos mais para demonstrar, estes são mesmo só para dar algum contexto àquilo que eu fui falando. Eu queria deixar então aqui só claro que a aleatoriedade por si só não é má, por si só também não determina um jogo e depende de cada jogo, ou seja, nós podemos querer usá-la de várias maneiras para atingir vários objetivos, até porque o sucesso de um jogo consiste sempre em ele ser adequado para aquilo que é o seu objetivo, o seu público-alvo, o contexto, o sítio onde vai ser jogado, se é para entretenimento, se não é, o que quer que seja. Portanto, essas coisas são também muito importantes. No caso dos jogos sérios, por exemplo, a aleatoriedade, depois também podemos ver a aleatoriedade de um ponto de vista metafórico, e isto é importante também para os sistemas de jogo, em que, por exemplo, uma aleatoriedade é simbolizada por dados, ou por cartas, ou por outro mecanismo qualquer, que simboliza, por exemplo, eventos imprevisíveis, mas que podem acontecer, e nós podemos construir gamas deles e tendo uma distribuição mais ou menos controlável daquilo que queremos que saia. Por exemplo, as fases dos dados, quantos tipos de eventos existem, por exemplo, a quantidade de cartas, a renovação das cartas, de quanto em quanto tempo é que eles surgem, mesmo a questão das torres de cubos e outros sistemas mais complexos que existem. Por isso, para fixar que existem muitos tipos de aleatoriedade, não é boa nem má, depende, e ela pode ser fruto do próprio sistema de jogo e não propriamente um mecanismo por si só. E pronto, ficam aqui estas dicas e em breve teremos mais vídeos sobre este lado do game design, do design dos jogos e de como isto pode ter alguma utilidade para quem se queira introduzir nestas áreas.
Então vá, Deus.